Boa tarde a todas e todos. Meu nome é Elton Neto, estou como vice-presidente do Digital Rights e estamos hoje num marco histórico, a nossa 60ª edição do Encontro de Direito Digital, o EDD, que já está acompanhando aqui os nossos mais de 10 anos de história, né, ao longo do direito digital junto à sociedade. Então, nós gostaríamos de agradecer principalmente a tua presença aqui na nossa reunião ao vivo e você que nos assiste no YouTube. Muito obrigado por acompanhar nosso trabalho, obrigado por fazer parte do nosso marco de 60 edições dos nossos encontros e hoje com uma sumidade no assunto, uma celebridade, uma pessoa que realmente faz história na área de direito digital aqui no Brasil. E a gente não precisa rasgar seda para quem é verdadeiro, né? Todo mundo reconhece o trabalho brilhante da Miriam Wimmer. Mas antes de a gente falar um pouquinho dela, queria passar para o Plínio se apresentar, por gentileza. Plínio, Obrigado pela introdução, Hélio. É uma honra a gente estar aqui novamente no Digital Rights, no encontro mensal do Digital Rights. A gente alcança 60 eventos. Uma breve correção: no ano que vem a gente completa 10 anos de existência da Associação Brasileira de Direito Aplicado à Tecnologia, o Digital Rights. E esse evento aqui conta com duas sumidades no assunto aí, então dispenso comentários, a doutora Miriam Wimmer, doutora Hélio Ferreira. É uma honra, uma alegria contar com a presença de vocês. E para você que está conhecendo agora o Digital Rights, é importante que você saiba que nós buscamos a democratização do conhecimento sobre direito digital. Se você tiver interesse em conhecer mais, entre no site do Digital Rights, envie e-mail para a gente, faça parte do Digital Rights para que a gente consiga democratizar o conhecimento, consiga oferecer para que as pessoas tenham uma profundidade um pouco maior sobre os direitos delas dentro dos meios eletrônicos. Então, conte com a gente para isso e acompanhe os nossos eventos, que periodicamente a gente tem eventos incríveis como esse aqui para falar e debater sobre diversos temas do direito aplicado à tecnologia. perfeito. Muito obrigado, Plínio. Vou fazer a leitura do currículo da Miriam. A Miriam é doutora em Políticas de Comunicação e Cultura pela Faculdade de Comunicação da UNB, mestre em Direito Público e graduada em Direito pela UERJ, certificada em especialista em proteção de dados pessoais na Europa pela International Association of Privacy Professionals, bolsista do Programa Internacional de Universidade de Waseda, em Tóquio, entre 2001 e 2002, com distinção acadêmica, professora do IDP Brasília, professora convidada em diversas instituições de nível superior em temas relacionados ao direito digital, servidora pública desde 2007, integrante da carreira de especialista em regulação de serviços públicos e telecomunicações. Ela ocupou diferentes cargos de direção no Ministério das Comunicações e no Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, onde coordenou a elaboração da estratégia brasileira para a transformação digital. Miriam também desenvolve atividades profissionais e acadêmicas em temas ligados à internet, telecomunicações e políticas digitais e proteção de dados pessoais. É diretora da NPD. Miriam, seja bem-vinda. Muito obrigado pela sua presença. Obrigada, Hélio. Boa tarde, Clínio, Hélio, enfim, todos os demais que nos acompanham hoje. Queria começar agradecendo o gentil convite e comentar que me foi proposto uma fala assim, um pouco mais ampla sobre aonde chegamos, onde estamos, para onde estamos indo, né? Um balanço da LGPD, agora que estamos prestes a completar 5 anos de existência da NPD e também 7 anos de aprovação, né, que já foram concluídos da LGPD. Eu acho que, de fato, é um momento muito propício para a gente pensar um pouquinho nas lições aprendidas e também olhar um pouquinho para os novos desafios que se colocam nesse cenário de proteção de dados pessoais, inclusive a partir de um olhar cuidadoso para alguns casos concretos com os quais a NPD tem lidado nos últimos tempos. Então, ainda antes de fazer esse balanço, eu acho que é importante dar um passo atrás e pensar assim, para que tem servido a LGPD no Brasil, né? E aqui um comentário muito frequente que eu ouço, especialmente no serviço público, às vezes o pessoal diz assim, nossa, a LGPD serve para dar trabalho para a gente, serve para obrigar a gente a repensar os processos, serve para obrigar a gente a ter um monte de documento, enfim, mas é claro que o papel da LGPD é muito mais amplo do que apenas promover adequação de processos e procedimentos. Ela é uma norma que se revela realmente crucial numa sociedade movida a dados como a nossa, tanto nos aspectos econômicos, como também nas relações entre cidadão e poder público. E o fato é que o Brasil não foi pioneiro, nem, né, importou uma jabuticaba ao aprovar a LGPD no Brasil.
Pelo contrário, o Brasil se insere numa tendência global, realmente, a aprovação de leis desse tipo. Nós temos, o último número que eu vi era 138, 140, enfim, um monte de países com leis de proteção de dados pessoais, que se revelam realmente como uma ferramenta essencial para combater ou minimizar um pouquinho essa grande assimetria de poder que existe entre quem detém dados pessoais, quem trata dados pessoais, e o indivíduo que é afetado pelas decisões tomadas com base no tratamento de dados pessoais. E essa é uma realidade de todos os momentos, né? Então, muito se fala nesse processo de transformação digital, muito se fala na digitalização da economia, e o fato é que a gente vive num momento histórico inédito, no sentido de que nunca antes foram produzidos tantos dados a nosso respeito, nunca antes nós fornecemos tantos dados, nunca antes nossos dados foram usados com tanta intensidade para fazer inferências sobre nossos gostos, nossas inclinações, nossas tendências de consumo, nossa capacidade de endividamento, nossa aptidão para ocupar certos empregos ou posições profissionais, nossa capacidade o quão adequado determinado tratamento médico é para a nossa circunstância específica. Então, de fato, assim, reconhecendo que o dado pessoal é uma projeção da personalidade humana e, ao mesmo tempo, é um insumo essencial para essas diversas atividades econômicas e também governamentais, é que a lei de proteção de dados vem trazer um conjunto de direitos ao titular de dados e também um conjunto de obrigações que recaem sobre as organizações que tratam dados pessoais, tanto no setor público como também no setor privado. E aí nós temos, então, no Brasil hoje uma lei geral, uma lei transversal, né, que se aplica a todos os setores econômicos e quase todos os campos do poder público, que tem justamente o papel de estabelecer um fio condutor entre essas diferentes normas, sejam gerais ou sejam setoriais, que eram pré-existentes à própria LGPD. Né? Então, ainda antes da LGPD, a Constituição já falava em proteção da vida privada, intimidade, já tinha no CDC, por exemplo, regras sobre bancos de dados de consumos, nós tínhamos a lei de acesso à informação, a lei do cadastro positivo, o Marco Civil da Internet, dentre tantas outras normas, inclusive setoriais, né? E a LGPD vem, então, trazer um parâmetro uniformizador, né, um parâmetro mínimo de elementos, de referências, de definições, que nos permite, então, tratar de maneira mais coerente, né, mais consistente esse tema da proteção de dados pessoais. Eu recebi a mensagem do Hélio de que ele precisa me interromper. Fica à vontade, Hélio. Poxa, muito obrigado pela introdução, Miriam. Foi uma falha minha de falar para que a gente ia começar a exposição daqui a pouquinho, porque eu não posso deixar de apresentar a outra pessoa que está integrando aqui a nossa mesa, que é o Dr. Hélio Ferreira Moraes, que além do extenso currículo dele, também é sócio aqui responsável pelas áreas de produção de dados, inteligência artificial e blockchains da APK Advogados. Hélio, muito obrigado pela presença. Tem alguma coisa para falar? Fica à vontade. Obrigado, Hélio. É um prazer enorme estar aqui com a Miriam, com o Plínio, né? Mais um evento aqui do Digital Rights, né? Já participei em outras ocasiões e realmente é um prazer, né? O Plínio mencionou aí sobre os 10 anos do Digital Rights, né? Então é uma bandeira de democratização desse conhecimento, né? Então de levar esse conceito do direito digital para mais pessoas. E isso está muito alinhado com o trabalho, né, da Miriam também, todo esse processo, né, eu digo assim, que quem trabalha com esse tema, a gente é quase que um evangelizador, né, porque é um tema que veio do zero, né, aqui no Brasil especialmente, e a gente vai criando essa cultura, falando com as pessoas, falando com as empresas, né, então é sempre um trabalho de formiguinha de ir demonstrando a importância, né, e essa importância é crescente, né? Acho que talvez ao longo aí da nossa fala, talvez a Miriam até toque um pouco nisso, mas quando a gente fala nessa nova era da inteligência artificial, né? É basicamente baseado em dados, né? Não são exclusivamente dados pessoais, que é o foco principal aqui, mas está baseado em dados. Então, a gente vem para uma sociedade cada vez mais digital e mais baseada em dados. Então, a importância, né, da gente ter esse ecossistema de regulação com a NPD e das empresas, né, estarem antenadas com isso e entendendo,
né? A importância da LGPD não é só uma questão de compliance, né? É uma questão também de valor para a organização, da melhoria desses processos, da governança dos seus dados, que inclusive é o que pode permitir elas utilizarem IAs mais avançadas que vão poder entender os seus dados, né? Então, acho que é um processo crescente, é um prazer enorme estar aqui participando, ouvindo um pouco a Miriam aí, para a gente entender, né? Acho que tem muitas coisas que já foram feitas e acho que ela vai poder contar aí para a gente em mais detalhes. Obrigado, Tomba, aí por tudo. Muito obrigado, Hélio. Miriam, por gentileza, pode continuar. Muito obrigado. Tá joia, pronto. Então, feita essa breve contextualização e agradecendo aqui as palavras de abertura dos nossos anfitriões, eu acho que talvez um aspecto crucial dessa mudança que se instituiu no Brasil a partir de 2018 foi, de fato, a criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, em novembro de 2020. E aqui, quem já atua no setor há mais tempo vai se lembrar que foi tudo meio aos trancos e barrancos, né? Quer dizer, a lei foi aprovada em 2018, aí havia um período de vacatio legis, que foi prorrogado um pouquinho, e aí finalmente chegou o momento que a lei entrou em vigor e a NPD não havia ainda sido criada, né? O que veio acontecer somente em novembro de 2020, com a lei já aplicável, né? E a ideia, então, de fato, era que durante a vacatio legis a NPD pudesse se estabelecer, se instituir, emitir a regulamentação que fosse necessária para dar segurança jurídica aos agentes de tratamento, mas isso não aconteceu de fato, né? A NPD foi criada já com a lei em vigor, enfrentou, então, um desafio tremendo, assim, de simultaneamente se estabelecer, se instituir, criar seus procedimentos internos, angariar servidores públicos, colaboradores, e, ao mesmo tempo, começar a tratar das questões substantivas de proteção de dados, porque, como todos sabem, a LGPD é uma norma que requer um bocado de regulamentação infralegal, né? Tá? E esse foi um desafio, eu acho, muito grande, realmente enfrentado nos primeiros anos. Mas eu diria que, assim, como resultado desse desenho institucional, a gente tem hoje um arranjo que me parece muito robusto, né? Um arranjo que vem se fortalecendo, no qual nós temos, então, uma lei geral, uma lei transversal, que se aplica a todos os setores econômicos, quase todos os campos do poder público, uma lei que traz uma abordagem ex ante, quer dizer que antes de tratar o dado pessoal é preciso verificar se há uma hipótese legal autorizativa, né, é preciso estabelecer processos, procedimentos para viabilizar o exercício de direitos do titular, e um arranjo no qual nós temos uma autoridade central dotada de competência em todos os estados da federação, né, uma autoridade nacional, portanto, que atua como orquestradora de um ecossistema bastante complexo de enforcement, porque além da NPD, a gente tem ainda agências reguladoras, tem PROCONs, tem eventualmente entidades estaduais, municipais, que dentro das suas próprias esferas de atuação poderão eventualmente, né, tratar de temas conectados à proteção de dados pessoais. Então, o papel da NPD, eu diria que é importante, sobretudo em função é, desse papel de articulador mesmo, de atuar como intérprete central da LGPD, e aqui vai lembrar, então, que no que tange a interpretação da LGPD, é a ANPD que tem a última palavra, né, os seus entendimentos vinculam os demais órgãos da administração pública, e, além disso, é só a ANPD quem pode aplicar as sanções administrativas que estão previstas na lei, muito embora outros órgãos possam eventualmente atuar com base em suas próprias competências, inclusive no campo sancionador. Então, para falar um pouquinho da NPD, né? A NPD foi criada inicialmente como um órgão vinculado à Presidência da República, e em 2022 ela foi transformada numa autarquia de natureza especial, e aí depois, posteriormente, saiu da Casa Civil e passou a ser vinculada ao Ministério da Justiça e da Segurança Pública, né? Que é o nosso ministério, a gente chama de Ministério Supervisor, embora não haja uma relação de hierarquia propriamente dito, né? Isso porque a NPD possui garantias legais de autonomia técnica e decisória, que significa que nossas decisões não podem ser revistas dentro da própria administração pública, mas somente pelo Poder Judiciário, como acontece também com as outras agências reguladoras. E nós temos também, como as agências, um órgão máximo que é colegiado, então são 5 diretores, escolhidos pelo Presidente da República, após sabatina pelo Senado Federal, dotados de mandato fixo, e nós temos também competências tanto de normatização, ou seja, expedir regulamentos, por exemplo, como também de fiscalização e sancionamento.
tal como as agências reguladoras. E aí um ponto que é interessante às vezes abordar é assim, bom, Miriam, então a ANPD é uma agência reguladora? Mais ou menos, né? É como se fosse. Então, a gente não está formalmente previsto lá na lei das agências como uma agência, porque de fato a gente não é responsável por regular um único setor da economia, a gente tem uma atuação transversal, a gente tem um papel de proteção de um direito fundamental, então é um pouquinho diferente em termos da missão das agências, mas as garantias institucionais que as agências têm, nós também temos, a natureza jurídica que as agências têm, nós também temos, então eu diria que é uma figura muito próxima, muito semelhante, que se distingue talvez mais por essa questão conceitual, né, de ser um órgão, uma entidade vocacionada à proteção de um direito fundamental, do que propriamente pela questão estrutural, organizacional, que eu diria que é essencialmente equivalente. E aí eu queria comentar um pouquinho, desculpe, compartilhar com vocês que desde a criação da NPD em 2020, muito se avançou. E quando eu olho para trás, hoje em dia, eu fico até realmente espantada com o tanto que foi feito, né? Até pensando em termos de infraestrutura física, né? A gente começou trabalhando numa pequena sala de reuniões lá no anexo do Palácio do Planalto. Hoje a gente tem uma sede própria aqui em Brasília, num prédio comercial, 2 andares. Nós temos hoje 236 agentes trabalhando na NPD, entre servidores requisitados e terceirizados também, e contratos temporários. Agora temos um concurso em andamento, então de fato, né, quando a NPD começou eram só 5 pessoas, agora são 230 e tantas, teve um incremento significativo, mas também eu acho que se avançou muito em termos de compreensão do papel da NPD. E aí eu queria comentar que logo no início, para nós, ficou claro que era preciso trabalhar com ferramentas consagradas no direito regulatório, então, por exemplo, ter uma agenda regulatória para a gente ter previsibilidade, ter um planejamento estratégico, trabalhar com avaliação de impacto regulatório, ter como prática mecanismo de transparência e participação social, como consultas públicas, audiências públicas, tomada de subsídio, também atuar de maneira muito próxima com outras entidades, como agências reguladoras, por exemplo, ou ministérios, que têm um papel próximo ao nosso. E, de fato, a gente está hoje já na nossa terceira agenda regulatória, né, a Agenda 25-26, ela é válida sempre por um período de 2 anos, e ela não é uma promessa de conclusão dos temas que estão lá previstos, mas sim uma lista de temas que serão abordados pela NPD naquele período, e a conclusão do tema depende, obviamente, da sua complexidade, né, enfim, do desenrolar do processo regulatório. Então, na agenda atual, a gente já começa a avançar para temas que são mais complexos, né? Então, além de temas que vieram das agendas anteriores, como, por exemplo, relatório de impacto e proteção de dados, direitos dos titulares. A gente também já tem temas mais complexos, como, por exemplo, dados biométricos, inteligência artificial, organizações religiosas, né, e também avançando para alguns temas já com uma pegada mais setorial. Então, enquanto inicialmente a ANPD se preocupava, sobretudo, em atuar em questões que eram, eu diria assim, comuns a vários setores, né, então esclarecer quem é o controlador, quem é o operador, como é que vai ser a fiscalização, como é que é a dosimetria da pena, por exemplo. Agora a gente já começa a ter temas mais específicos, então, por exemplo, temos lá na fase 2 da atual agenda regulatória o tema de dados pessoais sensíveis, dados de saúde, né, além da análise de certas hipóteses legais mais complexas, como, por exemplo, a proteção ao crédito, né, que é uma hipótese legal que é única e específica aqui do nosso contexto brasileiro, além de temas como agregadores de dados pessoais ou a própria política nacional de proteção de dados pessoais e da privacidade. Então, eu acho que tem, de fato, eu diria assim, uma complexificação dos temas que a gente tem buscado abordar, e nem poderia ser diferente, né? A gente vai percorrendo essa curva de aprendizado, vai criando as balizas, entendimentos mais substanciais, assim, mais fundacionais, e a partir daí a gente se encontra numa posição em que é possível tratar de temas já mais complexos, mais avançados, porque também, felizmente ou infelizmente, a realidade não espera a gente, né? Então, a inteligência artificial está aí, ainda que a NPD talvez quisesse passar mais uns 4 anos estudando, já é um tema que requer uma atuação já mais imediata, né? Então, no que tange a agenda regulatória, eu deixaria aqui apenas como sugestão, como convite, né, que os interessados acompanhem o site da NPD, assim como as redes sociais,
porque os nossos processos de regulamentação são processos muito abertos, muito participativos, eles envolvem várias etapas, né, que começam lá na constituição da equipe de projeto, consultas internas, análises jurídicas, e aí, frequentemente, a gente faz tomadas de subsídios, que são uma espécie de consulta pública aberta, na forma de perguntas, depois isso muitas vezes evolui para consultas públicas já de um texto normativo, né, muitas vezes também com a possibilidade de audiência pública, que é uma obrigação legal, então são processos realmente nos quais a gente busca colher opiniões de todos interessados, e eu convido então a quem acompanha a pauta que não deixe de participar, que contribua com o nosso esforço, porque isso nos ajuda muito a errar menos, né, a entender melhor o cenário no qual a gente pretende incidir. Um outro ponto que eu acho que é muito importante comentar é o tema da fiscalização e do sancionamento. Então, aqui muitos também vão lembrar que a LGPD ela previa um período de vacatio legis diferenciado para o tema do sancionamento. Então, a ideia era assim, a lei entra em vigor e ainda tem um período adicional antes que a NPD vai começar a aplicar sanções administrativas. E aqui, realmente, a ideia era dar tempo para as organizações se prepararem e para a própria ANPD se preparar também, né? Um comentário que eu acho importante fazer é que, desde o início, a NPD entendeu que, dada a amplitude das suas competências, dada também a sua estrutura, que é uma estrutura enxuta ainda, né, 230 e poucos servidores não é muita coisa, né, que seria importante ter um olhar mais estratégico para a forma de fiscalização e de sancionamento. Então, quando a gente começou a tratar do tema, quando a gente começou a produzir nosso regulamento de fiscalização, depois o regulamento de dosimetria, a gente dialogou de maneira muito intensa com as agências reguladoras, como a Anatel, a ANAC, enfim, várias agências, e a gente tomou a decisão de buscar incorporar uma abordagem responsiva à fiscalização, que é uma abordagem que tem por premissa de que é possível induzir comportamento sem usar necessariamente ou unicamente a sanção administrativa como uma ferramenta para correção de condutas. Eu comento isso até assim a partir da minha experiência pessoal, quando eu trabalhava na Anatel, né? Então, muitas agências inicialmente adotaram uma estratégia de comando e controle, que é uma estratégia que é mais ou menos assim, eu mando, você obedece, né? Que ela parte de certos pressupostos. O primeiro é de que a agência é capaz de minuciosamente regular todos os aspectos da atividade econômica, e depois de que a agência também é capaz de exigir, né, cada um desses itens de maneira pormenorizada, ainda que haja uma infinidade de agentes econômicos sujeitos ali ao poder regulatório. E essa é uma estratégia que se revelou bastante limitada, né, no caso das agências, de um lado, dada a grande assimetria de informação que naturalmente existe entre regulador e regulado, de outro, considerando mesmo as limitações operacionais da agência, das agências, né, que acabavam gerando um incentivo somente a que os entes regulados contestassem a decisão reguladora e não necessariamente que eles corrigissem ali a conduta que era vista como inapropriada. Então, o que a NPD decidiu fazer foi instituir um processo de fiscalização que ele vai percorrer várias etapas antes de chegar na etapa sancionadora, ou seja, na etapa repressiva. Então, ela parte da ideia de monitoramento do mercado, a partir de indicadores e fixação de prioridades. Então, a gente tem, por exemplo, nosso mapa de temas prioritários da fiscalização, que é um documento que nos traz diretrizes de quais são os setores que nos parecem ser mais complicados, que exigem um olhar mais atento. E aí, a partir de também denúncias, requerimentos, ou até mesmo atuação ex officio da NPD, a gente interage com os agentes de tratamento, buscando, em primeiro lugar, promover a correção do problema. Nossa prioridade é que pare o tratamento irregular, né, que cesse aquela conduta irregular. Então, muitas vezes a gente vai interagir com as organizações no sentido de dizer, vem cá, isso aí que você está fazendo não está bom, você fez um relatório de impacto, você tem um encarregado, os titulares estão conseguindo exercer os seus direitos, me explica aí o que você está fazendo, né? E esse tipo de atividade orientativa ou preventiva, ele vai evoluir para um processo sancionador, caso se verifique que não há nenhum interesse em correção na conduta, que de fato é uma atuação que eu poderia dizer assim, que viola a principiologia da LGPD, né, que de fato não demonstra interesse, né, na correção daqueles comportamentos. Então, a nossa atuação, ela abrange tanto
a extração de inteligência a partir de requerimentos, então isso inclui denúncia e petições titulares, como também a partir da notificação de incidentes de segurança. Então, como vocês sabem, quando há um incidente de segurança, há a obrigação de notificação à NPD. A NPD, em geral, vai tratar esses incidentes de uma maneira bastante simples. Ela vai verificar, ó, notificou o titular, notificou a NPD, tem medidas ali para minimizar os riscos ao titular, para evitar que isso aconteça de novo. Em muitos casos, isso vai gerar um arquivamento, né? E aquilo vai ser usado para fins estatísticos, para fins de ampliação da consciência situacional da NPD. Em outros casos, nos quais se verifique que a empresa ou o órgão público não foi diligente, não adotou os cuidados necessários, isso pode eventualmente evoluir para um processo sancionador. Mas o que eu queria comentar com vocês é que, de fato, o volume de requerimentos que a NPD recebe é bastante expressivo. Então, o último número que o coordenador de fiscalização me trouxe foi de 13.170 requerimentos nos últimos 5 anos. É claro que nem todos vão virar um processo sancionador individualmente, mas eles todos são analisados pela NPD e nos permitem perceber quais são os setores mais complicados, mais problemáticos, quais são os temas mais recorrentes, e a partir daí atuar de maneira mais estratégica. E a gente tem visto, de fato, que o principal ponto que é trazido à nossa atenção diz respeito à dificuldade de exercício dos direitos do titular de dados, né? Então, às vezes, ausência de encarregado, ausência de resposta da empresa, dificuldade de comunicação, ou ainda, quando há comunicação, ausência de resposta tempestiva. Então, são questões muito básicas, né, que precisam estar no radar das organizações públicas e privadas, porque isso acaba gerando um grande volume de requerimentos face à NPD. E aí eu queria, enfim, rapidamente, nesses últimos minutinhos, comentar alguns casos concretos mais recentes envolvendo a atuação da NPD, porque eu acho que servem para ilustrar um pouquinho quais são nossas prioridades, quais são as questões que mais têm mobilizado a gente aqui nesse campo da fiscalização. E o primeiro caso que eu vou trazer, na verdade, é um caso envolvendo várias empresas, né? Foi um caso em que a NPD verificou que havia muitas empresas que não tinham indicado o encarregado. O encarregado, como vocês sabem, ele é o ponto de contato entre o titular de dados e a organização, e também com a própria NPD. E muitas reclamações eram assim, não tem encarregado, não consigo falar com a empresa, enfim. E dentro desse universo de reclamações, a gente selecionou 20 empresas de grande porte, que tinham um volume maior de reclamações, e verificamos que eram empresas que não tinham nem o contato encarregado, e em muitos casos também não havia canais de comunicação adequados para atender aos titulares de dados, dificultando os exercícios de direitos, e a NPD então enviou um monte de notificação e publicou no site, só essa empresa aqui não estão cumprindo, e foi muito interessante, porque após a atuação da NPD, inclusive após a visibilidade, né, que é uma coisa que empresa nenhuma quer, né, está naquela lista de quem não está obedecendo a legislação, todas elas rapidamente corrigiram o problema, e eram empresas realmente de grande porte, como Vivo, TikTok, Uber, por exemplo, Twitter, né, empresas que tratam um grande volume de dados pessoais, e a gente verificou aí que a atuação da NPD, embora até bastante singela, acabou surtindo efeito, né, de alguma maneira viabilizando que todos os clientes dessas grandes empresas, né, pudessem, de maneira facilitada, ter os seus direitos respeitados. Eu queria comentar um outro caso, que ele já é assim, um pouco mais complexo, um pouco mais avançando nos temas de fronteira, e é um caso relacionado ao uso de dados pessoais para fim de treinamento de sistemas de IA, que foi um ponto que o Hélio mencionou nas suas palavras introdutórias, né? Então, enfim, como é sabido, a inteligência artificial requer grandes volumes de dados pessoais para o seu treinamento e também produz efeitos sobre os indivíduos a partir do tratamento de dados pessoais, né? Então, a IA hoje é usado em inúmeros âmbitos, seja no setor público, no setor privado, para concessão de crédito, financiamentos, acesso a políticas sociais, enfim, até mesmo em escolas, né? E esse foi um caso concreto que nos, enfim, ele até despertou assim, bastante repercussão na imprensa, que envolveu a empresa Meta. Todo mundo conhece Meta, usa suas redes sociais, enfim. E aí alguns de vocês vão se lembrar que em julho do ano passado, um pouquinho antes, né, junho e julho, a empresa mudou a sua política de privacidade, anunciando que ela ia passar a usar os dados pessoais dos seus usuários para treinar o seu sistema de IA, a Meta IA. E aquilo gerou, assim, um burburinho, né?
muitos questionamentos e muitas dúvidas na população, porque no fim das contas não estava muito claro o que significava usar os dados pessoais para treinamento de IA, quais são as repercussões para o indivíduo, eu posso me opor a isso, como é que eu faço para me opor, eu tenho que consentir, não tenho que consentir, enfim. E esse conjunto de dúvidas, né, e de avaliações da NPD nos levaram a emitir uma medida preventiva, que é uma medida de natureza cautelar, né, determinando a suspensão desse treinamento até que a NPD pudesse melhor compreender os impactos dessa operação de tratamento. E aqui eu vou comentar que havia, eu acho que 4 grandes pontos, né, que chamaram a atenção da NPD e que revelam também as suas principais preocupações. Então, o primeiro tem a ver com uma certa limitação de transparência e de clareza na comunicação com os titulares de dados. Então, o que a gente verificou foi que, enquanto em outros países, na Europa, por exemplo, a empresa tinha envidado grandes esforços para comunicar claramente aos titulares o que seria feito, mandando e-mails, mandando notificações, enfim, no Brasil ela se limitou a atualizar a política de privacidade e ensejou muitas dúvidas. Então, os titulares não sabiam o que estava acontecendo, se seus dados seriam usados, sim ou não, enfim. Então, esse foi o primeiro ponto. Associado a isso, a NPD verificou que aqueles usuários que não queriam que seus dados fossem tratados enfrentavam muitas dificuldades para exercer esse direito de oposição. Então, eu lembro que eu tentei na época, né? Você tinha que clicar em 6 ou 7 links diferentes, clica no menu, clica no outro, lá. Chega lá no 7º menu, e aí tinha que escrever um parágrafo explicando por que você não queria que tratasse dados pessoais, tipo Enem, sabe? Justifique sua resposta. E eu lembro que isso gerou muita indignação nas pessoas, porque pô, o dado não é meu, eu sou obrigada a deixar que a empresa trate. Por que é tão difícil dizer que eu não quero que trate esse dado, né? E aqui um segundo ponto de preocupação da NPD que é, poxa, o titular tem que, de fato, poder exercer a autodeterminação informativa. Então, ele tem que saber o que é feito com o seu dado, ele tem que poder se opor, né? No caso, a hipótese era legítimo interesse, então era questão da possibilidade de oposição, mas caso fosse consentimento, o direito de revogar o consentimento, enfim, todo aquele leque de direitos que a LGPD produz, e eu acho que a grande repercussão do caso foi também porque as pessoas se sentiram, enfim, muito frustradas, né, na sua intenção de deter algum tipo de controle sobre os dados que elas próprias haviam publicado em redes sociais. Um terceiro ponto que a NPD olhou com muita atenção, e esse é de fato um assunto muito importante, muito estratégico, muito central para a NPD, tem a ver com o tratamento de dados de crianças e adolescentes. E todos aqui acompanharam recentemente, né, a aprovação do projeto de lei no Senado 2628, que trata justamente o que se está chamando de um ECA digital, né, Estatuto da Criança e Adolescente Digital, e já naquele momento, então já em 2024, a ANPD viu com muita preocupação o fato de que também dados de menores de idade seriam usados para treinamento de IA, uma vez que a própria LGPD e também documentos internacionais, nossa Constituição, enfim, todos eles estabelecem um regime muito protetivo para criança e adolescente, em que é obrigatório considerar o seu melhor interesse, né, considerando que são pessoas ainda em desenvolvimento, em estágios variados de amadurecimento, e que, portanto, deve ser dada a absoluta prioridade aos interesses desse grupo de titulares, que é considerado um grupo mais vulnerável, né? Então, a ANPD ainda viu com preocupação esse tratamento. E, por fim, o último tema, que é um tema juridicamente mais complexo, diz respeito à hipótese legal usada, porque nesse caso a empresa afirmou que ela estaria usando a hipótese legal do legítimo interesse, que, como é sabido, é uma hipótese que não pode ser usada no caso de dados pessoais sensíveis, a lei não permite. E como a prática da empresa era, de fato, coletar dados de maneira, eu diria assim, quase indiscriminada entre os usuários de suas plataformas, é claro que ali no meio haveria, eventualmente, dados pessoais sensíveis, dados de saúde, dados relativos à vida sexual, à filiação político-partidária, vinculação a sindicatos, enfim, assim por diante. Então, também nos suscitou preocupação a escolha dessa hipótese legal por parte da empresa, tendo em vista que, eventualmente, haveria dados pessoais sensíveis ali tratados. E esses dias eu participei até de uma discussão pública e o moderador me disse: Nossa, Miriam, mas essa decisão da NPD que causou tanta surpresa no mercado. E eu disse: Nossa, eu que estou surpresa com essa surpresa, porque para mim assim é óbvio, né, que se a NPD verifica que há alguma potencial irregularidade, é nosso dever atuar de maneira cautelosa, né, de modo a prevenir eventuais danos. E, ao mesmo tempo, a NPD não aplicou uma sanção ali, não foi uma sanção pecuniária, nada disso, foi uma suspensão, foi tipo, ó, para com isso para a gente entender melhor.
E a partir dessa medida preventiva foi possível negociar com a empresa um plano de conformidade dentro dessa lógica responsiva, né? Então, a NPD sentou à mesa lá com a empresa e foi negociado um plano segundo o qual a empresa se comprometeu a fazer uma série de ajustes às suas operações de tratamento, com vistas a promover a conformidade à legislação. Então, ela melhorou e aprimorou sua forma de notificação aos usuários, ela facilitou o exercício do direito de oposição, então não eram mais 7 cliques em menus escondidos, enfim, então ficou muito mais simples. Ela se comprometeu a não tratar dados pessoais de crianças, de contas de crianças e adolescentes, muito embora esse seja um tema que ela ainda pretenda discutir no mérito, né, à medida que o processo de fiscalização avance, porque ela sustenta que é importante, sim, tratar esse tipo de dados, é algo que ainda vai ser avaliado, e ela estabeleceu também uma série de salvaguardas quanto ao tratamento de dados pessoais sensíveis, então técnicas de anonimização, de eliminação, enfim, para tentar se manter ali dentro do escopo da LGPD. Então, com base nisso, a NPD autorizou a retomada das operações de tratamento, e eu acho que é um exemplo muito útil e muito bom para se entender, de um lado, que a NPD não está dormindo, que a gente vai sim agir quando a gente verifica algum tipo de desconformidade, mas que também a NPD tem um olhar atento, enfim, para o interesse social que existe em certas atividades de tratamento, e também para a boa-fé das organizações que acabam interagindo com a NPD, no sentido de buscar soluções, soluções pactuadas, inclusive, como por meio desse termo de compromisso, para que possa ocorrer atividade de tratamento de dados, mas com pleno respeito à legislação. E com isso, pessoal, eu queria concluir essa fala inicial, para que a gente tenha ainda a oportunidade de conversar um pouquinho, falando que, dentre os novos desafios, eu acho que, claro, existe um desafio continuado de fortalecimento da estrutura da NPD, de robustecimento desse processo de amadurecimento, que toma tempo mesmo, é natural que seja assim. E também nesse contexto a gente começa a visualizar um papel mais amplo da NPD, inclusive à luz de novos desafios que surgem no ambiente digital, de novas tecnologias, como é o caso da inteligência artificial, e eu acho que são temas que, enfim, naturalmente estão conectados com a proteção de dados pessoais, e que faz muito sentido que a NPD também se coloque como um ator disposto a lidar com essas novas temáticas, sempre tendo em vista, é claro, né, a necessidade de fortalecimento institucional, de maneira a permitir que a gente faça jus, né, e possa com competência, né, e com eficiência, né, dar conta de eventuais novas atribuições e responsabilidades que venham a ser definidas aí pelo Poder Legislativo. Então, com isso eu queria pausar para a gente poder conversar ainda um pouquinho, agradecendo mais uma vez o gentil convite. Miriam, muito obrigado pela. Desculpa, também tô me recuperando aqui numa gripe. Mas, enfim, muito obrigado pela tua exposição. Eu achei muito importante a gente ter esse panorama, porque às vezes acaba, quem não é do mercado, né, acaba falando e ouvindo falar da NPD só quando viraliza alguma coisa, enfim, etc. Mas quem é do mercado acessa o site da NPD todo dia, tá ali na aba favoritos, já abre o navegador, já tem ali pra gente ver qual a notícia. Principalmente sexta-feira, né, Miriam? Porque sexta-feira é o dia das surpresas aí da NPD. Sabe que virou um meme, mas Amanhã é é verdade. sexta-feira, viu? Amanhã é sexta-feira. Ah lá, amanhã é dia de a gente ficar atento. Mas brincadeira à parte, muito obrigado, Mini, por ter colocado, e principalmente ter falado dos casos concretos, porque muito no começo da vigência da LGPD e do trabalho da NPD, perguntava-se, né, poxa, mas qual vai ser a atuação da NPD? E infelizmente a gente ouve ainda esses questionamentos em 2025. Assim, gente, é só acessar o site, você vai ver todos os panoramas, todos os projetos, as publicações, enfim, a gente vai falar um pouco mais deles daqui a pouco. Mas muito obrigado pela tua exposição, Miriam. Queria perguntar para o Hélio Moraes se tem algum questionamento para fazer para a Miriam, por gentileza. Depois vou passar para o Plínio e aí eu finalizo. E aí o pessoal do chat, quiser mandar no chat, fica à vontade, se der tempo a gente pergunta, senão a gente encaminha depois, tá bem? E gostaria de, desculpa, registrar também a presença dos demais membros da diretoria do Digital Rights. A gente tem o Marco Guimarães, temos o Guilherme Braguin, temos o Igor, que mais? Temos a Marcela Berger, o João Igor, desculpa, falei certo. Enfim, acho que eu citei todo mundo que tá por aqui. Se eu não citei, a gente me cobra no grupo depois. Mas, enfim, Hélio, por gentileza. Obrigado, Hélio. E, assim, teria milhares de temas, né? Vou me limitar aqui a duas questões que eu queria ouvir um pouco da Miriam, né, a visão dela, né? A gente
que está digamos assim, do outro lado do balcão, trabalhando com as empresas, inclusive quando ela mencionou o primeiro caso aí que foi, né, no final do ano passado, a gente agradece muito essas ações da NPD, porque com isso ajuda nessa educação do mercado, né? A gente leva isso para os outros clientes da importância e que às vezes são ações, né, nem eram ações de alta complexidade que foram pontuadas ali, são ações que podem ser feitas por qualquer empresa, né? Então, a minha primeira questão é um pouco no aspecto da cultura, né? Das pequenas e médias empresas, como que a gente trabalha isso para fortalecer. A gente vê um ecossistema de empresas europeias, empresas americanas, empresas reguladas, já um pouco mais maduro e preocupado em cumprir com a LGPD e ter um compliance digital mais forte. Mas, assim, meu sentimento é que a gente ainda tem uma dificuldade de expandir isso para a PME, como que a gente a NPD visualiza, né, essa expansão dessa cultura para as pequenas e médias empresas, essa é a primeira questão. E a segunda questão daí é mais pontual de norma, né, de que a gente vem sendo, digamos assim, perguntado muito pelos clientes em relação à questão da transferência internacional, a Resolução 19, né, que deu o prazo até agosto agora, que eram 12 meses para as empresas se adaptar, e tinha lá, obviamente, um anexo na resolução já pautado na LGPD, mas muitas empresas têm aquela operação interna de dados ou já têm os seus padrões de transferência próprios, né? Então, como que a NPD está vendo um pouco essa evolução da resolução 19, até para a gente que trabalha, como eu disse, do lado de cada balcão, ajudando as empresas a se adequarem, que tipo de trabalho é importante a gente desenvolver com os clientes, tá? Legal, muito obrigada pela pergunta, Ellen. A sua primeira pergunta, de fato, me parece estar muito próximo também da pergunta que eu estou vendo aqui no chat, do Anderson, que faz uma pergunta sobre como estão as empresas brasileiras com relação às europeias, o que que falta, né? E essa é uma pergunta que eu acho que é muito difícil responder de maneira objetiva. Primeiro, porque assim, o Brasil é muito grande, né? São realidades muito heterogêneas, muito distintas. E até mesmo quando a gente pensa só no poder público, por exemplo, não dá para comparar a esfera federal com, de repente, um município pequeno, né, no interior de um estado que tem mais dificuldades econômicas, por exemplo, porque as capacidades realmente são muito distintas, o nível de maturidade é muito distinto. E quando a gente olha para o setor econômico também é assim, a gente tem grandes empresas transnacionais que estão super acostumadas, que têm times de privacidade, e temos ali a loja da esquina, o supermercado, a pequena rede que atua no comércio varejista, e de fato me parece que existe uma assimetria. Então, eu lembro muito, como é que era aquela metáfora, Belíndia, Brasil tem Bélgica, tem Índia, eu acho que também no campo da proteção de dados pessoais a gente tem empresas que estão, enfim, em patamares muito diferentes. E aqui o que a gente tem usado muito para tentar ter um termômetro, tem diferentes fontes, tá? Então, de um lado tem um pouco o sentimento, né? A gente vai muito em eventos, conversa com as pessoas e tal. Nós temos também o termômetro dos requerimentos que chegam à NPD, sejam denúncias, sejam petições titulares, ou até notificações de incidente de segurança. E nós temos ainda algumas pesquisas, inclusive uma muito interessante feita pelo CETIC-BR, que tem uma pesquisa específica sobre privacidade e proteção de dados pessoais. Eu tenho aqui na minha frente uma que é de 2024, eu acho que teve uma mais recente que foi divulgada, ou está para ser divulgada agora, daqui a pouco, e ela revela de fato essa assimetria, essa heterogeneidade em termos de conformidade com a LGPD, ao mesmo tempo que ela aponta que existe uma grande preocupação dos cidadãos com a proteção dos seus dados, né? Que muitos, de fato, tomam ações para proteger sua privacidade, que elas desinstalam aplicativos, por exemplo, ou deixam de usar certos serviços se elas sentem que os seus dados estão em risco. Então, eu diria que é talvez o retrato de um país que está caminhando nessa curva de construção da cultura de proteção de dados pessoais, e eu acho que é uma tendência inexorável, assim, que de fato as organizações passem a incorporar essas preocupações, mesmo porque para as organizações há uma série de vantagens, né, de se adequar à LGPD. Não apenas a vantagem de não estar sujeito a uma multa da NPD, eventualmente, mas também uma vantagem
reputacional face aos seus clientes e uma vantagem mesmo organizacional, porque as empresas que buscam conhecer melhor como elas tratam dados pessoais, estabelecer processos de governança, enfim, elas acabam muitas vezes constatando que tem dados pessoais que não são relevantes, que não tinha que ter coletado em primeiro lugar, que representam risco, ou ainda que há dados que são estratégicos, que poderiam ser tratados de outra maneira, ou que é necessário incrementar as medidas de segurança, por exemplo, evitar um incidente, que também viria trazer um impacto reputacional. Então, cuidar bem dos dados que nos são confiados, seja pelos cidadãos, seja pelos consumidores, é uma responsabilidade e traz vantagens tanto para o indivíduo como também para as próprias organizações. Então, muito difícil, assim, responder genericamente o que que falta, né? Eu acho que faltam coisas diferentes em diferentes organizações. Em algumas é muito simples, é tipo, ó, tem que ter encarregado, tem que viabilizar o exercício de direito titular. Em outras, a gente está discutindo questões complexas, do tipo, eu posso usar legítimo interesse para um sistema de IA que vai tratar dados de saúde, que tipo de salvaguardas, né? Então, enfim, também para a NPD é muito interessante, muito desafiador simultaneamente lidar com reclamações que são muito básicas, né, de coisas muito simples, e também ter que enfrentar temas que estão ali na fronteira regulatória, que, né, que que causam dor de cabeça à autoridade de proteção de dados em todo o mundo. O segundo ponto mencionado pelo Hélio, diz respeito às transferências internacionais, de fato, eu acho muito curioso, tá? A gente aprovou esse regulamento depois de um período muito extenso de consultas e contribuições, né? Então, primeiro teve uma tomada de subsídios, aí foi criado um grupo de trabalho no âmbito do CNPD, que é nosso conselho consultivo, aí recebemos insumos nacionais, internacionais, fizemos reuniões com especialistas, aí fizemos a minuta passou por consulta pública, análise jurídica, audiência pública, tudo isso, enfim, foi aprovado um ano atrás, né, trazendo as cláusulas contratuais padrão e outros mecanismos relativos à transferência internacional. E agora, faltando um pouquinho, algumas semanas assim para chegar ao prazo, né, de adequação das empresas, eu comecei a receber mensagens de WhatsApp: Miriam, a NPD não vai prorrogar a entrada em vigor das cláusulas? Eu disse, ué, ninguém pediu? E aí, juro para vocês, faltando 3 dias para a data, a gente recebeu um pedido por e-mail, um único. Então, assim, o que eu posso dizer para vocês? Está em vigor, minha gente, está em vigor. Eventual reavaliação dessas cláusulas. Claro, a NPD sempre está disposta a reavaliar os seus regulamentos, isso faz parte do processo regulatório, que inclusive exige avaliação do resultado regulatório, né, o famoso ARR. Enfim, essa demanda que surgiu está sendo analisada, né, pelas nossas áreas competentes, mas o que eu recomendo é que as empresas se adequem, né, ao regulamento que teve um amplo tempo de discussão e um amplo tempo de aprovação antes da sua entrada em vigor, e de fato é muito importante que o façam, sabe? As cláusulas contratuais padrão são textos, enfim, já pré-estabelecidos pela autoridade, que podem ser usados para simplificar as trocas de dados do Brasil com outros países, né? E é um instrumento que se soma a outros, então é importante dizer que, em paralelo às cláusulas contratuais padrão, também a gente está discutindo adequação com a União Europeia, com outros países, então esse é talvez o primeiro instrumento dentre um leque de instrumentos que serão colocados aí à disposição das empresas que operam no Brasil para viabilizar que os dados possam sair do país, que possam chegar aqui com segurança e com respeito às premissas que orientam aí a nossa Lei Geral de Proteção de Dados. Muito obrigado, Miriam. Já temos o corte aqui da nossa DD, que é a resolução 19 já está em vigor. Então, aí já temos o nosso corte por aqui. Mas brincadeira à parte, Plínio, por favor, se tem mais uma pergunta, e aí eu já finalizo com a minha para a gente encerrar a reunião. Claro, Miriam, muito obrigado pela exposição, muito clara, muito didática. Eu vou ser muito sucinto aqui na pergunta. O Brasil é um leviatã no tratamento de dados. A gente tem o tratamento irrestrito, a gente ainda tem muita gente para entrar em conformidade, a gente tem pessoas tratando dados para práticas ilícitas, a gente tem a NPD tentando equilibrar os pratinhos ali, são diversos pratos que a NPD está tentando equilibrar, e um deles é também de inteligência artificial. Então, eu queria saber a estrutura da NPD, considerando essas 200 e poucas pessoas que você comentou, como é que vocês estão se organizando aí para conseguir equilibrar tantos pratos e tantos problemas que o Brasil está oferecendo aí relacionado a tratamento irrestrito de dados, e principalmente as questões de dados tratados para fins ilícitos, né? Como a gente vê os dados que estão sendo coletados nos tribunais para aquele golpe do falso advogado. Tudo isso tem sido
uma prática muito comum. Então, como a NPD está vendo isso e como está se estruturando para isso? Legal, ótima pergunta. Obrigada, Plínio. Então, o primeiro ponto que eu preciso comentar e deixar claro aqui é que muitas vezes você vai ter uma interação entre a esfera administrativa e a esfera criminal, quando se trata de tratamento de dados pessoais para fins ilícitos, né? Então, a gente tem situações em que há um tratamento irregular porque ele fere a LGPD, sei lá, não tem hipótese legal, ou não tem encarregado, enfim, é um tema a ser tratado na esfera administrativa, mas em outra circunstância tem a prática de atos criminosos, tipificados em lei, enfim, e aí são atraídas as competências não da NPD, mas de órgãos de investigação criminal, tema de polícia, sabe? Então, às vezes, muitas vezes eu vou em eventos, o pessoal me diz, eu fui vítima de um golpe, o Pix, ou a biometria, enfim, ou a pessoa me ligou, enfim, esse tipo de atividade criminosa é a atividade a ser endereçada pela polícia, né? Tem delegacias de crimes cibernéticos, além de outras instâncias, como o próprio Ministério Público, né, apto a investigar crimes na esfera digital. E eu comento isso porque eu também já fui vítima de tudo que é tipo de golpe, de clonagem de cartão, de ligações abusivas, enfim. E esses são temas que, em geral, requerem a atuação das autoridades policiais. Mas é claro que existe uma interseção, porque muitas vezes dados são obtidos de maneira ilícita e depois são usados, enfim, transportados para usos semi-ilícitos. Então, é claro que existe uma interface ali entre a esfera administrativa e a esfera criminal, mas é muito importante que as pessoas que sejam vítimas de golpe procurem as autoridades policiais para se resguardar, né, para, enfim, registrar um boletim de ocorrência, por exemplo, e para evitar a continuidade dessas práticas criminosas. Agora, com relação à estrutura da NPD, esse é um ponto também que eu insisto muito, assim, a NPD tem, desde sempre, em todos os espaços, em todos os eventos, insistido que é preciso que haja um fortalecimento institucional, isso é absolutamente necessário para dar conta das competências atuais, né, e eu até acho, assim, que 230 e poucos, 236 colaboradores não é pouca coisa, mas quando a gente compreende o tamanho do desafio, 5.500 e tantos municípios, e todas as esferas do poder público, todos os setores econômicos, enfim, a gente percebe que, de fato, é necessário robustecer a estrutura da NPD, e aqui eu comento também que a nossa estrutura hoje não conta ainda com uma carreira própria, como as agências têm, por exemplo, eu sou da carreira da Anatel, sou servidora pública de carreira da Anatel, eu estou requisitada pela NPD, e todos os servidores aqui em exercício são também requisitados de outros órgãos. Então, a gente tem poucas pessoas em cargos de livre nomeação, a grande maioria é de pessoas requisitadas, e isso é uma fragilidade institucional, porque a pessoa requisitada hoje está aqui, amanhã não está mais, né? Então, não há um vínculo permanente com a instituição, o que dificulta também a criação de uma cultura, de uma memória institucional, né? Porque tem uma rotatividade pessoal que não é desejável. Então, esse é um pleito nosso, assim, desde sempre, e a gente tem tido uma interlocução muito positiva, eu acho, com o MGI, Ministério de Gestão e Inovação, com o Ministério da Justiça, enfim, em apresentar esses pleitos, e a gente está, então, agora em vias, né, de concluir um concurso para contratados temporários, né, um concurso, acho que é um contrato de 5 anos, salvo engano, mas que vai também aumentar bastante nossa força de trabalho, e eu acho que isso vai nos dar um pouquinho mais de fôlego para tratar dos novos temas. E aí você mencionou, Plínio, a questão de novos temas, né? Então, a inteligência artificial, serviços digitais, assim, né? Os temas que são anunciados. Quando eu olho para essas temáticas, e aqui eu estou falando de maneira um pouco especulativa, porque, enfim, são temas ainda a serem decididos pelo Executivo, pelo Congresso Nacional, né? Eu estou dizendo, caso a NPD, em algum momento, venha absorver novas competências, o que me parece é que esses temas que têm sido suscitados são temas que são muito próximos à proteção de dados pessoais. Até estranho seria não ser a NPD responsável por lidar com eles, uma vez que no caso de IA, a gente está falando essencialmente de uma avaliação baseada em riscos, de mecanismo de accountability, governança, prestação de contas, de uma autoridade central, articuladora com órgãos setoriais. Então, é um desenho institucional que é muito próximo ao que a gente tem hoje. E se a gente olha de maneira mais ampla para serviços digitais, criança e adolescente, enfim, também são questões que, por estarem inseridos no ambiente digital, no mundo das plataformas, por exemplo, são modelos de negócios
calcados, fundamentados no tratamento de dados pessoais. É isso que está na raiz do modelo de negócios, e eu diria que a NPD, até o momento, já desenvolveu uma certa expertise que não me parece ter equivalente na administração pública. Então, a gente tem hoje casos contra Big Techs, contra a Meta, contra a TikTok, relação com as grandes empresas de tecnologia, e eu acho que isso tem sido muito importante para que nós possamos compreender os modelos de negócio, compreender os incentivos no ambiente digital, compreender também os riscos aos quais as pessoas estão sujeitos, né? E eu diria assim, que caso haja uma decisão do Executivo e do Congresso por atribuir à NPD novas competências, é claro que precisaria ter um fortalecimento, um rearranjo, enfim, né, criação de novas áreas, eventualmente, mas não seria uma guinada de 180 graus, seria, na verdade, uma ampliação, né, uma expansão, mas num caminho que nós já estamos trilhando, já estamos percorrendo, e com base em competências que nós também já estamos desenvolvendo aqui na NPD hoje. Miriam, muito obrigado. Eu só vou pedir uma gentileza. Eu tô com uma pergunta guardada há 2 anos, que todo evento que eu vejo, eu vou perguntar para você, mas eu preciso questionar. Miriam, minha pergunta não é sobre a NPD diretamente, mas sim sobre o efeito da NPD, tá? Miriam, nós gostaríamos de entender qual que é a visão sobre a natureza das decisões administrativas da NPD. Ou seja, o Poder Judiciário pode desclassificar uma decisão da NPD, seja ela intermediária ou seja ela no processo disciplinar, desculpa, no processo administrativo, enfim, qual que é o caráter dela numa ação judicial? E de repente a NPD elabora um parecer num processo administrativo que tal entidade não viola a proteção de dados, não, enfim, não violou a LGPD. Mas uma decisão judicial, o juiz é obrigado a seguir ou ele pode, enfim, fomentar a discussão de provas, etc. Tem que ter um parecer técnico. Qual que é a natureza da decisão? Porque esse questionamento eu nunca vi, eu preciso saber, porque senão eu vou dormir mal hoje à noite. Preciso entender como que a NPD enxerga esse posicionamento, por gentileza. Sim, com muita naturalidade. O Poder Judiciário pode rever decisões administrativas, é normal que seja assim, em todos os setores regulados também. Então, as decisões da NPD não podem ser revistas por outros órgãos da administração pública, pelo MJ, por exemplo, não pode, mas na esfera do judiciário elas podem sim ser revistas, até porque eventualmente pode haver alguma ilegalidade, alguma irregularidade, algum equívoco, enfim, então é natural que seja assim. Por outro lado, o que a gente vê acontecendo é que também, em geral, o Poder Judiciário tem uma deferência com as decisões administrativas dotadas de natureza técnica. Então, não é que o Poder Judiciário esteja vinculado pelas decisões da NPD, mas muitas vezes o Poder Judiciário diz, olha, aqui tem um órgão competente, com expertise, com pessoal dedicado a esse tema, que expediu uma decisão, parece que está tudo certo aqui, não tem nenhuma ilegalidade flagrante, tipo vício de ausência de motivação ou incompetência do agente que toma a decisão. Então, em geral, o Poder Judiciário mantém as decisões da NPD, e assim tem sido, tá? Então, as questões da NPD que têm sido judicializadas, em geral, a gente ganha. Em geral, os juízes vão na mesma linha da NPD, justamente por reconhecer aqui um espaço de decisão técnica, de conhecimento técnico, que muitas vezes o judiciário não é capaz de reproduzir ou de replicar, dada a especificidade da matéria tratada. Maravilha, Miriam. Muito obrigado, viu? Gente, o nosso tempo já se encerrou. Queria agradecer imensamente a participação do Hélio, do Plínio, principalmente da Miriam. Muito obrigado pela gentileza. Obrigado pela gentileza com o horário. Queria agradecer imensamente todas as 55 pessoas simultâneas que estiveram aqui e todo mundo que está assistindo agora no YouTube. Nos siga nas redes sociais, @digitalrightscc no final. E qualquer coisa a gente troca uma ideia por lá, a gente faz essas perguntas e nos acompanhe nos nossos eventos. Forte abraço a todas e todos e até a próxima. Tchau, Miriam. Muito obrigado. Tchau, Obrigada, gente. pessoal. Boa tarde. Obrigado. Tchau, tchau. Boa tarde. Tchau, tchau. Obrigado. Boa tarde.